Fala aí galera, beleza? Josa no seu mês amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês algumas streaks e também alguns reinados que a WWE errou bastante em fazer essas coisas acabarem, tanto as streaks quanto esses reinados. Antes de começar, claro, eu gostaria de vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é aqui no canal, se inscreva. Cara, quando a gente fala de uma perda, falando inicialmente aqui de streak, a gente lembra muito da perda da streak do Undertaker, lá no WrestleMania 30 para o Brock Lesnar. Porque o Undertaker estava com a streak de 21 combates seguidos na WrestleMania, contando com o primeiro combate dele, sem ser derrotado. E daí, quando ele chegou no seu 22º combate, o Undertaker foi derrotado por Brock Lesnar. Isso que chocou muito o público da WWE, porque eu acredito que alguns até desconfiavam, mas a maioria não queria acreditar, né, que o Undertaker queria perder a sua streak. E foi um momento que chocou muito os fãs da WWE. Você via claramente que os fãs eles estavam todos assim horrorizados com aquilo ali. Foi um horror para eles que isso tenha ocorrido. E daí, cara, isso daí foi uma coisa que quebrou muito a carreira do Undertaker. O Undertaker ele perdeu muito do brilho dele. Porque ele perdeu a streak dele. Brock Lesnar não é o número mais ideal, mas ele quebrou a streak do Undertaker, né? E a partir daí, eu acredito que o Undertaker devia ter parado. Só que não, ele não parou, ele fez outros combates, enfrentou outros nomes, enfrentou John Cena, enfrentou Bray Wyatt, aí também enfrentou Roman Reigns, que foi a segunda derrota dele em WrestleMania. Então, assim, se tivesse sido uma quebra de streak para o Undertaker parar, seria uma coisa ruim. Eu acredito que seria melhor se o Undertaker não tivesse tido a streak dele quebrada, porque é uma coisa muito sagrada na WrestleMania, mas realmente ter a streak dele quebrada. Mas aconteceu isso pra nada, tá ligado? Porque o Undertaker ele continuou rivalizando com outras pessoas, apareceu, lutou outras vezes na WrestleMania e não serviu pra nada, sabe? Eu acho que só serviu pra tirar mais o brilho do Undertaker do que ele já foi tirado com essa derrota dele. Muita gente perdeu o hype do Undertaker depois dessa derrota dele aí. E a WrestleMania, que tinha a streak do Undertaker como um dos pontos mais atrativos, acabou meio que perdendo muito seu brilho. Daí a gente lembra muito também de uma outra quebra de streak, que no caso foi a quebra da streak da Asuka, onde a Asuka ela estava invicta desde que ela veio do NXT. No NXT ela não sofreu derrotas, tem o reinado lá pelo título de campeã feminina do NXT, não sofreu nenhuma derrota nesse reinado, ela só deixou o cinturão vago depois de uma lesão, e daí a Asuka subiu ao main roster e estava invicta. E daí ela venceu o Royal Rumble, foi enfrentar a Asuka na WrestleMania, valendo o cinturão de campeã feminina do SmackDown. A Charlotte que estava com um reinado relativamente dominante por esse cinturão. E daí muita gente achava que a Asuka ia sair vencedora. Porém, quando chegou lá na WrestleMania, ocorreu que a Charlotte ela venceu a Asuka. E logo depois dessa perda dessa streak aí da Asuka, ela meio que por muito pouco não flopou na WWE. Porque ela começou a se envolver nas storylines completamente sem sentido, onde o hype em cima dela havia caído bastante já, e a WWE parecia que tinha perdido as ideias do que fazer com a Asuka. Então a galera basicamente tava meio lá pensando que a Asuka ia ser mais um flop que vinha do NXT, ou que ela ia virar jobber. Felizmente no final do ano lá eles conseguiram meio que reverter a situação, podemos dizer assim, conseguiram encaixar ela em outras coisas, mas muito pouco isso aí não foi um flop da Asuka, graças a uma simples perda de streak que ocorreu graças ao fato da WWE não ter feito um booking tão legal assim após a Asuka ter perdido a streak dela. Falando agora de reinados, a gente teve no caso o Neville perdendo o cinturão de campeão em Cruiserweight. Porque assim, o Neville ele estava com um reinado muito bom para o cinturão de campeão da divisão Cruiserweight. Cinturão esse que estava meio que apagado desde que retornou à WWE, a galera não está em si com tanto hype. E daí o Neville trouxe completamente de volta esse hype e uma grande visibilidade para o cinturão. E daí a WWE decide por dar esse cinturão para Enzo Amore, fazendo com que Enzo Amore vencesse Neville em um combate onde ele venceu por Low Blow, que apesar de ter sido com roubo, mas desmoralizou muito o Neville. Tanto que esse foi um dos motivos pelos quais Neville acabou saindo da WWE mais adiante. E daí também teve o ponto de que isso da WWE não adiantou de nada, porque Enzo Amore logo em seguida acabou se envolvendo em um escândalo. Ele já estava com um filme dele meio que queimado com a WWE e acabou sendo demitido da WWE. E o pior é que antes de Enzo Amore, Neville havia rivalizado com Austin Aries, que seria um nome bem melhor para vencer esse cinturão. Porém, aconteceu que a WWE optou por manter o cinturão com o Neville e fazer ele perder para Enzo Amore. E Austin Aries, diga-se passagem, acabou saindo da WWE, ou seja, a WWE acabou perdendo 3 dos seus melhores cruiserweights.
Assim como também a gente lembra da quebra da streak do Goldberg, quebra essa que aconteceu ainda quando o Goldberg estava na WCW, onde o Goldberg estava com a streak de 173 vitórias a 0. E daí aconteceu que o Goldberg ele foi derrotado pelo Kevin Nash. Isso daí porque no período o Kevin Nash ele estava como um dos bookers da WCW. E daí ele bookou ele mesmo para quebrar a streak do Goldberg. Foi com roubo? Foi. Mas eu acredito que foi uma coisa que não valeu a pena, porque logo após isso o Goldberg perdeu muito do hype dele, que ele já tinha anteriormente na WCW. Goldberg, apesar de ser um nome muito over, eu acho que ele levantava muito público da WCW. Muita gente ia lá nesse período só para assistir o Goldberg. E a partir disso daí, muito do hype em cima do Goldberg foi perdido logo após essa derrota dele. Não só o hype em cima dele, mas também em cima da própria WCW. Tanto que esse aí foi um dos pontos que levou a WCW à falência e depois, logo em seguida, compra pela WWE. Também temos o caso do Kurt Hawkins, só que na realidade foi uma streak oposta, no caso uma streak de derrotas. Porque Kurt Hawkins, ele é conhecido na WWE por ser um wrestler que teve uma streak de 269 derrotas seguidas. E Kurt Hawkins, apesar dessa streak, ele era um cara que tinha relevância justamente por causa dessa streak. Só que aí a WWE decide na WrestleMania fazer com que ele, pouco tempo antes dela, se juntasse a seu antigo parceiro de dupla, Zack Ryder, e vencesse o cinturão de duplas do Revival, fazendo Kurt Hawkins fazer contagem em um dos dois. Só que aí aconteceu que Kurt Hawkins, ele acabou perdendo a relevância dele, porque ele acabou virando um jobber sem relevância. Até porque Kurt Hawkins, o que dava graça nele é ter essa streak de derrotas. E depois disso daí, ele acabou ficando sem essa streak. E além disso tudo, o Revival acabou sendo desmoralizado, porque perdeu para um cara que tinha uma streak de derrotas. E você via claramente no rosto do Kurt Hawkins, após essa vitória dele, que ele não estava nada satisfeito. E que ele preferiria continuar com a streak dele de derrotas, porque dessa forma ele ainda teria mais relevância. E para fechar aqui a lista, eu vou colocar John Cena perdendo o cinturão de campeão americano. Porque assim, John Cena estava fazendo um reinado muito bom pelo cinturão de campeão dos Estados Unidos. Na realidade, esse cinturão ele vinha meio que recuperando o seu brilho. E John Cena ele trouxe 100% do seu brilho de volta. Muitos até apontam ele como o último campeão americano que realmente foi bom. E John Cena foi lá e estava fazendo desafios abertos por esse cinturão, onde ele levou muitos nomes nesses desafios abertos, como por exemplo Cesaro. E daí John Cena no Hell in a Cell, ele fez um Open Challenge e esse Open Challenge foi respondido por Alberto Del Rio, que naquele mesmo pay-per-view retornou à WWE. E nesse mesmo combate, Alberto Del Rio venceu John Cena e se tornou o novo campeão americano. Eu nem preciso dizer que Alberto Del Rio fez um péssimo reinado por esse cinturão. E como menção honrosa, eu vou trazer Rusev perdendo o cinturão de campeão americano para John Cena na WrestleMania. Porque assim, o Rusev, ele tava fazendo um reinado muito bom pelo cinturão de campeão americano. Reinado esse que foi, no caso, o primeiro reinado do Rusev, porque ele teve 3 e ele tava no seu primeiro reinado pelo cinturão de campeão americano. E o Rusev, quando ele teve esse primeiro reinado, ele estava indo muito bem, ele venceu vários nomes no processo. Estava sendo um dos melhores campeões americanos. Só que aí, após ele perder para John Cena na WrestleMania, Rusev nunca mais foi o mesmo. Ele acabou descendo muito o patamar dele, acabando ficando um nome sem relevância e fazendo segmentos cômicos mais adiante.